Vamos já começar a escutar os nossos convidados de hoje e eu inicio convidando o Dr. Pedro para falar um pouquinho sobre essa nova lei trabalhista que a partir do dia 11, aí, logo estará nos afetando assim, não de forma positiva, mas né, nos atingindo a todos. Dr. Pedro. Muito boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar todos os colegas e colegas que estão assistindo a nós aí nesse webinar, né? Eu acredito que o webinar é uma ferramenta muito interessante para que a gente possa disseminar o conhecimento, principalmente em se tratando de micro e pequena empresa. É um momento agora, hoje às 7 horas da noite, um momento que você já está na sua residência, muito provavelmente, tendo a condição efetiva aqui de aprender um pouco sobre os impactos dessa reforma trabalhista. A nossa intenção, Paulo, antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu entendo que esse modelo de debate é um modelo mais adequado para que a gente possa discutir uma nova legislação, tendo em vista que os impactos dessa reforma só vão acontecer efetivamente, nós só vamos ter certeza efetiva desses impactos na medida em que ela for aplicada, né? Há uma discussão muito grande nesse momento no país, no sentido da aplicação dessa norma. O judiciário já tem se posicionado de forma diversa à aplicação, o judiciário trabalhista em especial. Então é muito importante que nós possamos debater à exaustão o tema da reforma trabalhista. A ideia, Paulo, é trazer aqui de uma forma imparcial os impactos dessa reforma e o que ela traz de benefício para o pequeno e para o microempresário. Até assim, já interrompendo, é importante, né, porque assim, muito se escuta, mas essa lei vai favorecer o empregado, não, ela vai favorecer o empregador. Exatamente. Enfim, eu acho que a gente pode também desmistificar um pouco. Exatamente. A ideia é desmistificar. A ideia é efetivamente desmistificar essa reforma, tendo em vista que a mídia já tem trazido e os próprios senadores e deputados têm trabalhado isso de uma forma muito polar, com declínios para lados. Essa não é a ideia. Eu entendo que a reforma trabalhista ela trouxe uma alteração numa legislação muito antiga, uma legislação que é de 1943, mas que manteve a estrutura da proteção ao empregado, né? Então, essa é a grande ideia, é que a gente possa debater essas alterações e demonstrar efetivamente que isso não é uma afronta ao direito do empregado, e sim uma possibilidade de desafogar o microempresário, que é a entidade, no momento, mais complicada nesse país. Vamos dizer, o microempresário é quem leva o país nas costas. Essa é a grande verdade. É verdade. Então, eu trago aqui também, como tema próprio dessa minha apresentação, 2 aspectos importantes. Quero fazer um cumprimento também ao doutor Edgar, que está aqui, meu sócio, meu parceiro nessa área, um grande professor da área de Direito do Trabalho e que vai poder esclarecer ainda mais, com muito mais propriedade, os aspectos técnicos dessa legislação e trazer aqui especificamente aos colegas de casa, quem está nos assistindo, a questão da terceirização, que é um tema que poderia ser tratado especificamente, né? Um tema que vai poder render aí, no mínimo, uma aula inteira sobre o assunto, mas de alguma forma muito pontual. A ideia é falar sobre terceirização e sobre a contribuição sindical obrigatória, que são 2 alterações expressivas na norma, né? Vamos ser bem sinceros, a terceirização, Paulo, no país, até a regulamentação do trabalho temporário, ela não existia. Havia uma previsão apenas numa súmula. A súmula é a decisão do Tribunal do Trabalho. Como que uma legislação, uma regra, pode ser baseado numa súmula, né? E antes, até a lei do trabalho temporário, essa regra só se valia pela súmula, que é a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que tratava da terceirização de atividade meio e da ilicitude da terceirização. Então, a partir do trabalho temporário, da regra, que não é ainda a lei da reforma trabalhista, é a lei número 13.429, que trata do trabalho temporário, ela passou a regulamentar também a atividade meio, a terceirização de atividade meio. E agora, a partir do dia 11 de novembro, como você colocou muito bem, passa a haver uma regulamentação da terceirização de atividade fim. Para os colegas que não entendem o juridiquês, né, a linguagem jurídica, terceirização de atividade meio e terceirização de atividade fim é muito simples.
Qual é a finalidade da sua empresa? Essa é a terceirização de atividade fim. Se o meu objetivo, por exemplo, é fazer obras, executar obras, então a atividade fim da minha empresa é de execução de obras. Agora, eu posso contratar vigilantes, posso contratar faxineiros que atingem a atividade meio da empresa e que até então eram possibilitados com base na Lei de Trabalho Temporário e na súmula 331 do TST. Muito bem. A pergunta que eu deixo aos colegas de casa e a todos que estão aqui é a seguinte: se era possível terceirizar a atividade meio, por que a atividade fim precarizaria os direitos trabalhistas? Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, se houver um regramento, se houver boa-fé objetiva, que é um dos princípios basilares do direito do trabalho e que, portanto, não foi alterado, por que não se pode terceirizar a atividade fim no país? Esse é o primeiro ponto que eu coloco aos colegas e que a gente pode gerar um debate, uma pergunta muito importante. E aí, falando um pouco também sobre contribuição, a grande questão, e me parece que os sindicatos só se preocuparam efetivamente em discutir a contribuição, ao invés de discutir o tema da reforma trabalhista como um todo, né? A questão dos sindicatos traz aí uma nova alteração, que é a contribuição não compulsória, não obrigatória, né? No sentido de que tem que ser voluntária. E isso é uma adequação às normas internacionais do trabalho. Existe um enunciado, que é o enunciado 87, né, da OIT, que trata efetivamente da questão da contribuição não obrigatória. A contribuição não obrigatória já é uma realidade em diversos países. É claro que eu entendo, Paulo, e aí eu até faço um parêntese sobre isso, que talvez a forma com que a reforma trabalhista tenha trazido essa não compulsoriedade acaba atrasando os sindicatos. Por quê? Porque os sindicatos sempre foram dependentes dessa contribuição obrigatória e da noite para o dia perderam o seu único orçamento. Muito brusca, então. Muito brusca, né? Uhum. E é óbvio que, até aí eu também faço uma outra crítica à reforma, porque a reforma trabalhista, de alguma maneira, ela tentou trazer força ao sindicato. Porque o doutor Edgar vai colocar depois muito bem isso. O acordado sobre o legislado passa a valer mais. Ou seja, se eu faço um acordo coletivo ou uma convenção coletiva entre sindicatos, ela tem mais força do que a própria lei. Então, como que um sindicato que não tem orçamento vai ter força para poder fazer esse tipo de coisa? Esse também é um grande ponto. Né? É um grande ponto dessa reforma que, de certa forma, trouxe aí um pouco de avanço nesse ponto da contribuição obrigatória. Eu quero me colocar à disposição, Paulo, para poder debater as perguntas, agradecer mais uma vez, agradecer ao Sebrae Santa Catarina pela oportunidade de estar aqui e poder debater o assunto que a gente tanto gosta. Vamos lá. Bom, estamos só no início, né? Esquentando as máquinas e, para esquentar um pouquinho mais, eu peço também que o doutor Edgar fale um pouquinho sobre, inclusive, né, os novos modelos de contratação direta, indireta, enfim, o que a gente pode aí levar aí para o pessoal que está nos assistindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pedro. Cumprimento também todo o pessoal de casa que também nos assiste agora, do seu lado, do trabalho, no ônibus, enfim, no smartphone, no computador. Sejam bem-vindos aqui no nosso bate-papo. Que isso aqui possa, de fato, se transformar num grande bate-papo e que a gente possa aproveitar efetivamente esse momento para esclarecer, para tirar dúvidas. Por que eu digo isso, Paulo? Eu costumo dizer agora que com a entrada em vigor da Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, ninguém mais pode dizer que é especialista em direito do trabalho. Hoje, todos nós aqui somos estudantes, juiz, advogado, promotor, o próprio empresário tem que... Agora, todos estão voltando a estudar. Nós temos que nos readaptar com as novas regras. Temos que reaprender o novo. Porque, de fato, a reforma trabalhista ela veio e ela mudou de forma substancial pontos muito importantes da relação, né, de emprego. Né? E antes de a gente entrar nesse ponto sobre essas novas contratações diretas, indiretas, né, como foi bem colocado pelo Paulo, pelo Pedro também, essa questão da gente ter, assim, ter esse papel de desmistificar. Né? Por quê? Sem entrar no mérito se beneficiou o empregado, se beneficiou o empregador, né? Eu acho que a reforma trabalhista ela não veio, pelo menos na sua necessidade, em relação à sociedade, em relação ao empresário e ao próprio empregado. Ela não veio beneficiar, ela veio o quê? Tentar espelhar uma realidade que há muito tempo já estava sendo praticada, porém sem um respaldo legal, porém sem uma segurança jurídica. Então, assim, inúmeras atividades,
inúmeras operações já ocorriam, já se desenvolviam sem o amparo da lei. Ou seja, nós temos uma legislação, como o Pedro falou muito bem, da década de 40. Uma CLT que fala, por exemplo, que a mulher não precisa pedir permissão para o homem para então entrar com uma reclamatória trabalhista. Uma Ela CLT ainda fala isso. Está lá o dispositivo, não foi revogado. Né? Uma CLT que ainda fala em territórios. Né? E, salvo engano, uma CLT que nem considerava o Acre ainda como um Estado brasileiro. Então, assim, é algo que está não está em sintonia com a realidade. Então, assim, hoje, as atividades exigem um ajuste ou um reajuste da norma para, de fato, enquadrar isso. Né? Então, chegou a hora de olhar para determinados pontos dessas atividades, dessas relações, isso do ponto de vista de empregado e empregador. Né? Olhar para esses dois pontos e agora vamos reajustar. Né? Vamos colocar os pontos nos is. Né? Então, é isso que a reforma, na minha opinião, veio fazer. Né? E esse ponto que foi muito bem escolhido, essa questão das novas contratações, ele se mostra fundamental porque muitas atividades se achavam ali perdidas. Né? E com receio de praticar determinadas formas de contratação por conta da consequência, do reflexo. Então, quais são essas novas formas de contratação direta e indireta? Primeiro, o autônomo, o intermitente e o teletrabalho. Né? Então, a reforma trabalhista, eu vou começar falando sobre o teletrabalho. No artigo 75A da Lei 13.467. A questão do home office, ou teletrabalho, ela já há muito tempo que já é praticada. Né? Em determinadas áreas, atividades, isso já acontece muito, só que havia um risco muito grande. Né? O trabalhador que ficava da sua casa trabalhando, sem esse respaldo legal, acabava, numa determinada circunstância do contrato, reclamando uma hora extra, por exemplo, ou um intervalo, sendo que o empregador não tinha o total controle sobre a sua jornada, sobre a sua execução propriamente dita. Né? Então, o que acontece? A lei veio dizer o quê? Que veio dar segurança jurídica e dizer que o teletrabalho é aquele preponderantemente fora das dependências da empresa. Não é aquele que o empregado vem um pouquinho, sai, faz uma viagem, trabalha um pouco de casa, volta um pouquinho. Não, é aquele que é o trabalho executado 100% fora da empresa. Não é? É claro que a própria lei prevê isso, que de forma esporádica, o comparecimento do empregado na empresa, isso não faz com que a gente vá descaracterizar o trabalho, né, de natureza home office. Né? Então, isso foi um ajuste muito bom. E isso vai ajudar, sem dúvida alguma, muitos empresários que estão nos assistindo agora. É mais benéfico para o empregado, dependendo da atividade, dependendo da função, e também é muito benéfico para o próprio empregador. Né? Não tem a necessidade, a depender da operação, de ter espaço físico, né? Gasto com manutenção. E ele tem todos os direitos que um empregado que trabalha dentro da empresa. Todos os direitos, a carteira assinada, todos os adicionais, a garantia de salário, tudo. O diferencial é esse. E o principal diferencial para o empregado é a liberdade. Então, assim, geralmente trabalhos de home office são por demanda. Ele recebe uma demanda X, executa, fechou o trabalho que ele tinha, aquele compromisso semanal ou diário, que seja, e tem uma liberdade. Então, ele pode sair a hora que quiser, ele pode, durante, entre aspas, a jornada de trabalho, fazer algo particular. Enfim, então assim, tem uma ampla liberdade para o empregado e também para o empregador no tocante às questões de estrutura, gasto e assim vai. É claro que não é todo o trabalho que cabe nessa situação. Exatamente, né? Exatamente. Então aquele, como você falou, por uma demanda, por por projeto. Né? E, se me permite, Paulo, também é importante acrescentar o que o doutor Edgar colocou. Na verdade, esses modelos novos de contrato direto, são modelos que são totalmente atuais. Né? Nós estávamos falando agora, antes mesmo de começar a nossa apresentação aqui, relações de trabalho que já existiam efetivamente e que existem a partir de uma década, 1990, 2000, passam a existir e que a lei de 1943 jamais poderia prever. Né? Então, essa questão, por exemplo, do freelancer, que é uma realidade para áreas de publicidade, para áreas de startups, para áreas onde você contrata uma pessoa, mas determina apenas que ela exija uma entrega efetiva.
Eu só exijo daquele contratado uma entrega efetiva. Então, se ele trabalhar dentro das minhas dependências, ou de outras dependências, ou da casa dele, ou de qualquer lugar, ou da China, ou dos Estados Unidos, e ele me entregar aquilo que eu contratei, por que não? Né? Eu conheço uma pessoa que foi, esta semana, ele foi para a Itália, mas ele vai continuar trabalhando vinculado a uma empresa aqui. Ele vai fazer o seu trabalho de lá, acordou com o empregador dele e tal, e vai... Nós vivemos hoje, a grande realidade é a seguinte, muitas pessoas criticam essa minha fala, mas eu continuo falando porque é a pura verdade. Nós vivemos hoje num mundo globalizado, né? É claro que nós não podemos dizer que o Brasil se adapta a uma realidade americana, a uma realidade europeia ou até mesmo uma realidade chinesa. Mas para que nós possamos aderir a esse novo modelo global, não tem como nós vivermos com uma legislação de 1943, com regras completamente definidas. Vamos trazer aqui para o estado de Santa Catarina a realidade mesmo da BMW. Para que a BMW pudesse chegar em Araquari, a realidade de contratação da BMW é completamente diferente da realidade brasileira. A BMW tem 5 funcionários, 5 alemães que vêm de lá para cá. O resto é empresa terceirizada, né? Então, como é que nós vamos conviver com esse tipo de realidade se não tivermos uma legislação atualizada? Essa é a grande questão. Ótimo. Queres complementar ainda? E sem dúvida alguma, é evidente que essa questão do home office ela veio se adequar a essa nova tendência, essa modernidade, né, da relação do trabalho contemporânea. E um ponto importante que também o pessoal pode estar se perguntando é a questão, mas como que fica? Eu sou empregador, a minha atividade permite com que eu faça, eu possibilite com que o meu empregado trabalhe, execute as funções de casa ou de qualquer outro lugar, mas e a instalação? E a estrutura física do empregado em casa, como fica? A lei prevê isso também, que de fato a despesa para preparar o ambiente, a maquinária, enfim, os insumos necessários para que de fato a função, a atividade possa ser exercida em casa, quem vai arcar é o empregador. O empregador, ele tem que dar essa possibilidade para o empregado trabalhar de casa. Isso, e previsto em contrato, né? Aí as partes vão estipular ali, entre eles também, algo além da despesa, telefone, luz, internet, coisas do tipo. É importante isso, muito importante. Então vejo, a gente tem assim, muita coisa para discutir ainda, né? Como eu falei no início, nós recebemos já uma série de perguntas que o pessoal foi fazendo, né? Vocês foram fazendo no decorrer das inscrições, né? A gente já está recebendo outras também, e a gente vai agora procurar responder a todas elas, né? Na impossibilidade de nós conseguirmos responder a todas, né? Nós continuamos com o nosso 0800 aí à disposição, como eu falei já no início, né? Vocês podem, a partir de amanhã, fazer perguntas ou, como eu já falei também, procurar um dos nossos pontos de atendimento e lá a gente vai procurar responder a todas. Pois bem, mas aí vamos começar, né? Eu vou perguntando, né, a ambos, enfim, aí fiquem à vontade para responder, enfim. E aí nós temos aqui a Maricélia Nunes, e ela pergunta o seguinte: já tenho questões práticas com os funcionários. Eles querem parcelar as férias já a partir de novembro. As férias que já estão agendadas estão de acordo com a legislação atual, né, que vai até o dia 10. Né? Pergunto, as novas regras trabalhistas são também para os atuais contratos pela CLT ou só para novas contratações? Poderei parcelar as férias, porque as férias agora, né, da nova lei, elas poderão ser parceladas em até 3 vezes, alguma coisa assim, né? É interessante que vocês expliquem isso também. Doutor Edgar, pode ser? Maricélia, né? Maricélia. Maricélia? Isso. Maricélia, essa questão da nova lei, da nova regra trabalhista, de fato ela vai incorporar os contratos de trabalho. Tá? Os contratos de trabalho vigentes vão ser regidos pela nova lei, pela Lei 13.467, né? As mudanças da reforma trabalhista. Em relação às férias, claro, aquelas já vencidas, já programadas, elas estão, né, regidas pela lei anterior. Mas agora, com a entrada em vigor, né, da reforma, pode sim parcelar, quer dizer, fracionar
as férias do empregado, né, em 3 vezes, desde que o empregado assim o queira. Né? Não é uma imposição, o empregador não pode exigir que seja fracionado, né? Mas se o empregado quiser, pode, e o empregador escolhe o período. Né? Isso ainda permanece. Quem escolhe o período das férias, quando vai ser, né, é o empregador. Então, perfeitamente possível e se aplica, sim, aos contratos vigentes, a nova regra. Isso é importante, Paulo, também colocar que outro benefício trazido pela reforma trabalhista é a possibilidade de fracionar as férias aqueles que têm mais de 50 anos e menos de 18, que também é uma demanda muito grande, porque hoje em dia a grande verdade é a seguinte, os 50 anos são os novos 40, né, Paulo? Sim. Essa é a verdade. A gente tem pessoas aí com 50 anos totalmente ativas, com total condição de fazer o fracionamento e para que não se discuta a questão de higiene e saúde, esse fracionamento ele foi definido em 14 dias no mínimo em um deles, ou seja, a segurança e norma de saúde determina que o mínimo necessário para que você mantenha suas condições de saúde é de 14 dias. Então, essa regra continuou. Veja, Paulo, que há uma alteração na regra trabalhista e muitos colocavam isso como um problema para o empregado, dizendo, olha, a partir de agora o empregado vai ter fracionado. Não, não é uma obrigação. Não é uma obrigação, é um benefício concedido pelo empregador nesse sentido, de fracionar suas férias, porque atualmente muitas pessoas acabam não fracionando, não utilizando os 30 dias de férias, e aí passa a ser um benefício. E aí as normas de higiene e saúde, que são base mantenedora dessa regra trabalhista, estão previstas nessa nova regra, com base nos 14 dias, que é o mínimo necessário para que a pessoa tenha condições de saúde mental, física, emocional, né? Ok. Vamos lá, então vamos mais uma pergunta. Essa foi feita pela Alessandra Medeiros. E a gente já agradece a Alessandra, como a Maricele, enfim, e a todos os outros. E sim, doutor Pedro. Ela pergunta o seguinte. Hoje, um médico veterinário não recebe o piso na maioria dos profissionais. E mais de 90% deles não estão registrados, não pagam INSS, não têm direitos trabalhistas, assim como farmacêuticos, professores de educação física, em academias, etc. Como ficará a contratação destes profissionais a partir de agora? Como é que é o nome dela, Paulo? É a Alessandra. Alessandra, sua pergunta é excelente e demonstra realmente a realidade do país. A verdade é que hoje nós temos uma informalidade muito grande, onde, de fato, os sindicatos acabam não atingindo. Veja que ela fala aí, por exemplo, da situação dos veterinários. Isso. É óbvio que o veterinário tem uma categoria definida, tem um piso salarial definido, mas que não é cumprido por seus empregadores. E não é a reforma trabalhista, efetivamente, que vai impactar diretamente nisso, mas vai trazer algum tipo de benefício. É óbvio que essas relações, Paulo, relações informais, elas continuam não abarcadas pela reforma trabalhista. Elas possibilitam, como o doutor Edgar colocou, em alguma contratação direta, que haja um impacto. Um exemplo disso, por exemplo, é o teletrabalho e o trabalho intermitente. Vamos trazer, por exemplo, o caso de pessoas que trabalham informalmente, por exemplo, com organizações de eventos, né? Essas organizadoras de evento, elas possuem uma quantidade de demanda num período específico do ano, tendo em vista a quantidade de eventos que são realizados naquele momento. E ela tem um corpo funcional que é totalmente informal. A partir de agora, a reforma trabalhista vai impactar nessa relação, porque o empregador vai se sentir à vontade de contratar por trabalho intermitente, que é a possibilidade de contratar por hora, por tempo de serviço, pelo tempo que efetivamente ele trabalhou e a obrigatoriedade que o empregador vai ter de pagar todos os percentuais previstos em lei, como percentual proporcional de 13º, proporcional de férias, proporcional de aviso prévio, alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso é um trabalho enorme para quem está assistindo de casa, quem for contador, né? Porque no caso do trabalho intermitente, o contador vai ter que calcular isso a cada momento em que o trabalhador efetivamente realizar o seu trabalho. Você pode imaginar o custo que isso vai criar para a área de contabilidade em termos de trabalho, né? Então, o impacto efetivo da reforma trabalhista não é no trabalho informal. O trabalho informal vai depender de novas negociações, novas relações, porque a informalidade é óbvio que
padece da Justiça do Trabalho. Você poderia explicar um pouquinho mais o que é esse trabalho intermitente, como é que ele funciona? Claro, claro. Eu acho que isso deve ser uma dúvida do pessoal também. Perfeito. O trabalho intermitente é um novo contrato, uma nova forma de contratação direta que busca um pouco, atrai um pouco a questão do horista, né? Já existia esse modelo de contratação anterior e o trabalho intermitente ele traz uma nova regra, que é para esses modelos de contratação onde você contrata o funcionário por carteira assinada, efetivamente, e que você apenas utiliza as horas de período contratado. Então, vamos dar um exemplo para facilitar. Vou trazer de novo o caso das organizações de eventos. Eu tenho lá um grupo de funcionários que atuam apenas no período de outubro, que é onde as feiras iniciam em Blumenau, por exemplo. Agora estamos tendo a Oktoberfest. E ali é o momento em que, efetivamente, esses trabalhadores vão iniciar o seu trabalho. Bom, a partir dali, nós vamos calcular, o empregador vai calcular o número de horas realizadas de trabalho e, ao final daquele serviço que é por obra certa, vai se calcular 13º, férias, proporcional e todos os valores necessários. E aí o empregado vai receber o valor da hora que ele efetivamente trabalhou. Quando ele não trabalhou, ele mantém as regras do contrato de trabalho definido, como férias e alguns outros benefícios, como 13º, mas enquanto pelo proporcional que ele efetivamente trabalhou. Tá? E um ponto interessante, Paulo, sobre a questão do trabalho intermitente é que qualquer atividade pode instituir o trabalho intermitente. Qualquer atividade. Só uma exceção, os aeronautas. Esse não pode. É a única exceção que a lei prevê. Qualquer atividade pode ser encaixada com trabalho intermitente. Né? E um ponto interessante também é a questão da convocação. Tem subordinação jurídica entre o empregado contratado para o trabalho intermitente e o seu empregador, porém ele pode recusar o trabalho. Veja só. Ele pode recusar o trabalho e ainda pode ter vínculo com outras empresas para prestar outros serviços desse tipo. Ele pode ser, então, contratado como intermitente, enfim, em mais de uma empresa. Pode, exatamente. Pode ter vários contratos. Inclusive, existe um prazo para que o empregador demande o trabalho do empregado, que é de 3 dias. Em 3 dias antes do trabalho ser realizado, ele tem que informar o empregado para dizer efetivamente, você quer trabalhar nesse evento? Quero trabalhar nesse evento. Ou não, infelizmente eu já tenho um outro trabalho. E ele não pode demitir o empregado por isso. Então, permite no trabalho intermitente que o empregado tenha outros empregadores, efetivamente. E é claro que isso não vai ser uma realidade para o contrato de trabalho comum. Né? É uma realidade específica que já existe. Muitas pessoas perguntam a mim e ao Edgar, no nosso escritório, efetivamente o seguinte, bom, a partir de agora eu posso terceirizar tudo, eu posso fazer contrato... Não, não é assim. Existem regras, exatamente. Não é uma coisa sem regra nenhuma. E o mais importante dessas regras chama-se planejamento. Você tem que planejar a sua alteração. Não é simplesmente demitir e admitir. Você tem que fazer um trabalho de planejamento. Verificar se é melhor, se tem mais custo, se vale mais a pena. Porque demitir e admitir tem um prazo previsto na legislação para que você possa recontratar aquele grupo de funcionários. Fora isso, você vai ter que pagar todas as verbas rescisórias. Então, essa realidade que a mídia traz com relação a essas alterações não é bem verdade. Não é bem verdade. Porque principalmente o micro e pequeno empresário, ele vai ter que planejar. Talvez ele não tenha nem caixa para fazer esse planejamento. Então, não é simples assim. É claro que os impactos estão surgindo, a reforma está aí, é uma realidade a partir do dia 11 de novembro, mas não é simples assim. Eu acho que o planejamento, ele está, né, em todo o âmbito de uma empresa, seja ela uma pequena, uma microempresa, um meio, enfim. Planejamento é tudo na empresa, né? Infelizmente ainda não se dá a devida importância para essa atividade, para essa função. Então, seja planejamento financeiro, planejamento fiscal, planejamento de produção e também o planejamento, né, agora nessa parte trabalhista. Em especial planejamento estratégico, né, Paulo? Opa, com certeza. Falando um pouco de outras áreas, né, não só do direito, eu entendo que o micro e pequeno empresário, para que ele possa se abarcar, ele deve procurar o SEBRAE. Não tem a menor dúvida disso. O SEBRAE é a instituição que apoia o pequeno empresário nesses setores de consultoria específico em que não há a previsão interna disso. E o planejamento estratégico para que se gere os impactos da reforma trabalhista é totalmente necessário. Com certeza, com certeza. Bom, mas vamos mais a uma pergunta que essa foi feita pelo Cristiano Dil. Valeu, Cristiano. E ele pergunta o seguinte...
doutor Edgar, trabalho com prestação de serviços. Se eu quiser contratar um profissional para prestar estes serviços junto comigo ou independente, quais as obrigações necessárias para contratar como terceirizado? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que cabe mais um esclarecimento. Ele já deu uma boa pincelada sobre esse assunto, mas, Cristiano, veja bem, essa questão da terceirização, né, muitas pessoas, como o Pedro falou sobre essa questão de a gente desmistificar, acham que agora, com a terceirização da atividade fim, eu posso contratar qualquer pessoa para a minha atividade e não reconhecer um vínculo, não assinar uma carteira. Não é bem assim. Não né? É bem assim. É o que a gente chama o seguinte: para efetivar a contratação de forma terceirizada, a mão de obra terceirizada, tem que ser através de uma empresa interposta. Interposta é um termo jurídico. Isso significa o quê? Uma empresa que tem como natureza, como operação, pessoas para prestar serviço de mão de obra. Né? Então, um exemplo clássico, empresas de vigilância, empresas de limpeza, de manutenção, né? Que possuem empregados para terceirizar a mão de obra e tem a empresa tomadora de serviço, que contrata. Então, a terceirização obrigatoriamente tem que ser através dessa empresa prestadora de serviço de mão de obra. Não podemos contratar qualquer um e dizer que estamos terceirizando. Precisamos ter um contrato, precisamos, agora, com a mudança também em relação à terceirização, tem uma série de requisitos que as empresas prestadoras de serviço de mão de obra têm que observar, né, para, de fato, ter validade esse negócio jurídico. Uhum. É importante também, Paulo, porque essa questão aí, vamos utilizar a hipótese do nosso colega Alexandre, né? Cristiano, vamos utilizar a sua hipótese. Veja como a palavra planejamento entra também na hipótese dele. Ele coloca o seguinte: eu vou colocar um prestador de serviço ao lado de um funcionário. Já não é uma hipótese muito interessante, porque se a gente utiliza um prestador de serviço terceirizado que atua da mesma forma que o empregado, em tese, como o doutor Edgar colocou, os requisitos da subordinação estão presentes, de alguma forma. Quais são os requisitos da subordinação? Os requisitos do contrato de trabalho, né? de ter vínculo empregatício, que é a subordinação, a não eventualidade, a pessoalidade e a onerosidade. Esse é o artigo 3º da CLT, que não foi alterado pela reforma trabalhista e continuará não sendo. Então, essa regra, se tiver previsto em qualquer tipo de relação, é certo que a Justiça do Trabalho vai estabelecer o vínculo de emprego. Então, na hipótese colocada pelo colega Cristiano, já demonstra aqui um risco. Uhum. Né? Então, é importante que ele procure realmente uma consultoria especializada para que ele possa, de maneira segura, fazer essa terceirização. Uhum. Isso é importante. E o empresário ele precisa estar sempre eliminando, é difícil, mas reduzindo os riscos, né? Ou seja, não quer dizer que essa nova lei vai eliminar completamente os riscos de forma alguma, né? Ela vai sim reduzir, vai dar mais segurança e de repente, eu estou entendendo que essa segurança será para o empregador e para o empregado. Também. Mas a grande verdade é que é claro que a ideia é trazer mais segurança, mas ainda não se sabe efetivamente que tipo de segurança é essa. Porque quem efetivamente interpreta essa norma está, de certa maneira, indo para um polo, né, que é o judiciário trabalhista. Edgar e eu estávamos agora discutindo efetivamente que a Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, que representa os juízes do trabalho, já lançou uma série de enunciados, contrários à aplicação da reforma trabalhista. Então, é claro que a partir do dia 11 ela está vigente e, em tese, o judiciário teria que aplicar essa norma, mas tem muita água para rolar. Então, é importante que haja... Não tenha dúvida. Esperar acontecer as coisas, certamente, não? Sem dúvida. Pois bem, mas assim, eu tenho uma outra pergunta agora aqui do Luiz Alberto Pereira Pires. Eu acho que cabe aqui... O doutor Pedro já está nesse assunto aqui e ele pergunta o seguinte, olha, dizem que as mentiras durante o processo terão punição. Hoje os funcionários mentem descaradamente, como irão identificar as mentiras que não conseguem hoje? Um método com detector de mentiras? Certamente deve estar brincando, mas como é que fica isso? É importante, é isso mesmo. Na verdade, é claro que o método detector de mentira não será aplicado, né? Mas não tenha dúvida que dentro do jogo do processo trabalhista,
as forças se equipararam de alguma forma, Paulo. Algumas regras foram trazidas por essa reforma trabalhista. Um exemplo disso, porque muitas ações trabalhistas são temerárias, nem todas, mas muitas são temerárias, e isso é muito devido ao próprio advogado, que na minha concepção o advogado é quem analisa primeiro a causa e quem em tese já deveria emitir o seu parecer em ações temerárias, e isso acaba não acontecendo. A partir de agora essas ações temerárias vão ter um impacto. Um exemplo disso, por exemplo, é que o autor, né, se não tiver o benefício da assistência judiciária gratuita, que é o benefício, a famosa declaração de pobreza, né, ele vai ter, por exemplo, que pagar uma perícia judicial, e se ele perder a ação, ele pode ser condenado em honorários advocatícios, né? Fora isso, também tem a questão da litigância de má-fé que foi colocada aqui, né? Então, aquela pessoa... Isso já existe, não é, Paulo? A verdade é essa, mas não é aplicado, né? O fato de mentir numa justiça do trabalho já é corriqueiro e acaba que não há nenhum tipo de sanção. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com a questão da multa de trânsito, né? Há 20 anos atrás, sempre foi obrigatório você colocar o cinto. Quando é que nós começamos a utilizar o cinto? Quando aplicaram a multa. Então, a partir de agora, com a reforma trabalhista, é isso que vai acabar acontecendo. Evitar aquelas ações trabalhistas que são efetivamente temerárias. Muitas vezes a gente se depara com ações trabalhistas, né, em que efetivamente o empregado tinha direito a receber suas verbas rescisórias, tinha direito a receber hora extra, mas aí o advogado acaba colocando outros pedidos que efetivamente não têm a menor relação com a ação, mas cobra porque diz assim, vamos lá, não tem o que perder. Essa é a grande verdade. Nós não temos o que perder, agora vai ter. Isso, de certa forma, vai minimizar, diminuir. Uhum. E isso é importante. Nós tivemos agora numa palestra do ministro Lélio Bentes, do Tribunal Superior do Trabalho, e ficamos impressionados com os números de ações trabalhistas efetivas. São mais de 7 milhões de ações trabalhistas, né? E é claro que o Judiciário não tem condições de tratar essas ações de uma maneira muito específica, com controle, com tudo mais. Né? Pois bem, vamos a mais um então. Esta pergunta é da Juliana Soares. Eu acho que o doutor Edgar pode nos atender nessa pergunta da Juliana, e onde ela pergunta o seguinte: os contratos de trabalho atuais deverão ser refeitos ou realizados termo aditivo para que a nova legislação seja aplicada a estes? No silêncio das partes, as novas regras valerão aos contratos vigentes ou somente aos admitidos a partir do 11/11 de 2017? E ainda, ela pergunta, havendo necessidade de novo contrato ou um adendo, há algum modelo? O adendo poderá ser genérico quanto à Lei 13.467 ou deverá conter ponto a ponto do que alterará? E aí? Bom, Juliana, essa sua pergunta ela é bem recorrente e muito importante, porque de fato isso não gera dúvida apenas em você, mas gera dúvida no advogado, gera dúvida enfim, nos operadores do direito como um todo, naqueles que militam, né, no direito do trabalho. Os contratos já vigentes sofrerão sim a influência e vão ser regidos pela nova regra, né? Não há necessidade de acreditarmos que somente os contratos de trabalho assinados, firmados após a entrada em vigor da reforma, no dia 11 de novembro, que serão regidos por ela. Não, eles estarão sim, todos eles regidos pela nova regra, né? Porém, contratos de trabalho, isso tem que ver, daí vai o caso a caso, contratos de trabalho que não estejam em sintonia com a nova regra, é que a coisa muda de figura. E é aí que tem que ser pensado, né? Então, assim, hoje nós temos possibilidades com a nova legislação trabalhista, né, que as regras antigas não permitiam. Então, um ponto ou outro é que tem que ser analisado, né? Mas, de fato, vai sofrer influência pela nova lei, sem dúvida alguma. O que prejudicar, aí não... Isso também, porque essa questão, né? Aquilo que pode prejudicar, então não será válido. Que beneficiar, sim, eu acho. Paulo, até complementando o que o Edgar colocou, é muito importante que você não adote modelos, né? Ela coloca aí a questão de adotar modelos. Hoje em dia, a gente tem uma facilidade muito grande com a internet, e eu acredito que o lado da advocacia e o lado da medicina acabam perdendo muito para o Google. Essa é a grande verdade.
né? Porque você encontra modelos de todas as maneiras, né? Só que a grande verdade é que casos específicos, quando a gente fala, por exemplo, de transitoriedade de lei, que é o que está acontecendo agora, né? Novas regras sendo aplicadas, você precisa de uma consultoria especializada. Não adianta você achar que vai fazer um contrato modelo e vai ter segurança naquela contratação. O advogado estudou 10, 15, 20 anos para poder fazer aquele trabalho e interpretar efetivamente aquilo que ele pode colocar, né? Então, a questão do contrato, nunca adote modelo. Sempre procure buscar uma consultoria, analisar esse documento, porque o risco pode ser muito maior no futuro. É específico até para si, para a sua atividade? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então vamos mais uma pergunta aqui, essa é da Andréia, ela só se identificou como Andréia, e ela pergunta o seguinte: o banco de horas deve ser feito com todos os funcionários da empresa ou pode ser separadamente em alguns setores? Excelente a pergunta da Andréia. E é importante dizer o seguinte: há uma previsão na legislação da possibilidade de fazer o banco de horas individual, mas nós não recomendamos que se faça isso numa grande empresa, tendo em vista que existe aí já uma previsão de acordo coletivo de banco de horas, muito provavelmente, e estabelecer regras diferenciadas para uma mesma classe de empregados não é algo muito adequado a se fazer. Então, a regra é utilizar um acordo coletivo de banco de horas para uma classe de empregados que esteja no mesmo setor da empresa, que seja da empresa, para poder não haver problemas de equiparação ou de desvio de finalidade ou algo nesse sentido. Ok. A Catrine Cristiano pergunta: a contribuição sindical de março não será mais devida? Exatamente, Catrine. Agora, aquela famosa contribuição compulsória, né, de um dia de trabalho do trabalhador, né, no mês de março, não é mais obrigatória, né? Agora é proibido por lei qualquer desconto sem a anuência do empregado. Se o empregado não anuir, antes o empregado tinha que dizer que não queria o desconto. Agora ele tem que dizer que quer o desconto. Agora a coisa mudou um pouco, né? Então, assim, agora todo e qualquer desconto na folha de pagamento do empregado, só se ele permitir. Não tem mais como fazer sem... Aí, muitos dizem, inclusive, Paulo, que mas através de convenção ou acordo coletivo é possível, porque a grande maioria das convenções coletivas de trabalho, e só para você entender, convenção é quando um sindicato dos empregados e o sindicato das empresas estipulam uma regra, fazem um acordo, né? É sindicato com sindicato. Geralmente sempre prevê que será devida a contribuição, mas agora com a reforma, e salvo engano lá no seu artigo 611, proíbe qualquer imputação, qualquer obrigação por meio de norma coletiva a desconto do empregado. Então, nem por norma coletiva agora. Pois bem. Bom, a gente está recebendo algumas perguntas aqui, né? Da Márcia Pires. Ela pergunta o seguinte: qual é este prazo mínimo exigido pela lei entre a demissão e a admissão? Prazo mínimo exigido pela lei entre demissão e admissão. Talvez ela esteja falando do contrato de experiência. Eu acho que é para terceirização, não? Não, no caso da terceirização não há um prazo mínimo, né? Talvez demitir um funcionário e readmitir? Talvez é o tempo de 180 dias, né? É que o trabalho temporário agora também sofreu uma mudança pela Lei 3.429, que é o quê? Agora pode ser por 180 dias, prorrogado por mais 90. Esse trabalhador que prestou serviço temporário não pode ser mais contratado pela empresa que requer um trabalho temporário dentro do prazo de 90 dias. Né? Talvez seja esse o período que ela esteja se referindo. Pode né? ser. E aí, eu vou aproveitar aqui a Marli Zanqueta perguntar: a microempresa poderá contratar funcionários temporários sem registro? Não, na verdade não. Sempre o contrato de trabalho temporário, no caso da microempresa, em geral, é quando, por exemplo, o empresário tem alguma situação com o seu empregado. Um exemplo disso é a licença maternidade. A empregada teve lá o seu filho e tem um período de 5 meses a 6 para poder ficar em licença maternidade. Esse é o momento de fazer o contrato de trabalho temporário por uma empresa interposta. Exatamente. Sempre. Empresa interposta é o quê? É uma empresa prestadora, como o doutor Edgar colocou, prestadora de serviços que executa esse tipo de serviço. Eu não posso simplesmente procurar na rua uma pessoa física e contratar ela por trabalho temporário, sob pena de estar contratando ela por prazo determinado ou num contrato de experiência especificamente. Dessa forma, existem outras modalidades como contrato de experiência, né? A gente pode contratar, aí
por conta e risco daquele que está contratando, de forma, por experiência, para testar, enfim. 45 mais 45 dias. Ok. Bom, tem outra questão aqui, da Grazi. Ela pergunta o seguinte: sobre o valor que poderá ser pago ao funcionário como prêmio, ela bota entre aspas aqui o prêmio, sobre este valor não será calculado FGTS, 13º e férias? Isso é muito importante, Paulo. Esse é um ponto em que a reforma trabalhista traz aí uma alteração específica, possibilitando, principalmente nesses casos de venda, né, shopping centers, esse pessoal de restaurante, em estabelecer um prêmio. Só que tem que ficar muito claro que aquilo ali é prêmio efetivamente, porque a Justiça do Trabalho já vem se posicionando no sentido de que algumas rúbricas previstas podem não ser realidade. Então, o contrato de trabalho se rege pelo contrato aparência. Se eu der um prêmio para o meu funcionário, mas de fato aquilo ser salário, eu tenho um risco muito grande. Agora, se eu estabelecer metas, criar algum tipo de situação e especificamente, ao final, dar um prêmio àquelas pessoas que atingiram aquelas metas, aí é uma outra regra. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão de prêmio, embora a reforma trabalhista tenha colocado que prêmio não tem mais fim salarial, portanto, não incide mais o 13º, não incide mais os impostos, mas tem que ter cuidado na aplicação desse prêmio. Porque muitas vezes o empregador de má fé, e também existe o empregador de má fé, ele cria essas alternativas para burlar INSS, burlar algumas regras, e aí, obviamente, o judiciário vai cair em cima. Né? Tá. Bom, nós temos então mais uma pergunta aqui, esta é da Marcela Novak. Referente às férias, podem comprar no máximo 10 dias, mas se quiser comprar menos, por exemplo, 5 dias, pode? A lei permite com que o empregado possa dispor de 1/3 das suas férias. Ou seja, ele pode vender esses 10 dias para o seu empregador. Continua trabalhando e recebe por isso. Né? Geralmente, os empregados, né, sempre optam em vender o 10 dias cheio. Mas a lei, não existe nada na lei que diga que não pode ser menos do que 10 dias. Tá? Mas geralmente é feito dessa forma, né? Até mesmo para fins de planejamento, de organização, o empregado sai 20 dias e vende 10. Né? E veja que interessante, isso é um ponto bem importante que em tese não está abarcado pela legislação. Então, um dos pontos que mais são impactantes na reforma trabalhista é o que a gente colocou inicialmente aqui do acordado sobre o legislado. Então, o que eu costumo dizer, e que é a pura verdade, é que essa reforma trabalhista, ela de alguma maneira, ela afasta o ente mais complicado da relação de trabalho, que é o Estado. Então, uma relação que contém boa-fé objetiva, as partes adequadas e um objeto lícito, qualquer coisa pode ser feita, desde que haja todos esses 3 requisitos. Então, o afastamento do Estado é bom para o empregador no sentido de não pagar a quantidade de tributos que ele paga e para o empregado no sentido de flexibilizar aquilo que ele efetivamente quer. Né? Então, essa é a grande questão da reforma trabalhista. O acordado sobre o legislado vale mais. E não é para retirar direitos, é para que para que o mercado possa fazer as adaptações necessárias àquela legislação. Acordado sobre o legislado. Exatamente. Então, o acerto entre partes. Entre partes. Sem a presença do Estado, que é muito importante. Né? Hoje em dia... E aí entra sindicato? Também. O sindicato tem um papel muito importante nisso, né, Paulo? E esse é o grande problema, porque os sindicatos hoje estão enfraquecidos com a falta de contribuição. Eles já têm encontrado algumas soluções. Né? Um exemplo disso, que nós não colocamos aqui na nossa apresentação, mas que faz parte dessa solução, é o tal do termo de quitação. Né? Hoje, por exemplo, nossos colegas não devem saber, mas esse termo de quitação é um documento que é muito importante para o empregador e vai dar alguma segurança para o empregado. A cada ano de contrato de trabalho, tá, eu posso entregar ao meu empregado um termo de quitação onde nós vamos lavrar isso em sindicato para dizer o seguinte: nesse ano aqui eu te paguei todas as verbas referentes ao teu contrato de trabalho. Então o empregado dá um termo de quitação ao empregador e ele não pode mais pleitear isso na Justiça do Trabalho. E quem valida isso é o sindicato. Quem valida é o sindicato. Quem valida é o sindicato. Obrigatoriamente. Então o sindicato tem um papel muito importante e é algo que a gente não sabe o que vai acontecer. Porque pode acontecer dos sindicatos não quererem validar esse tipo de coisa.
né? Não quererem fazer essa validação. Mas nós tivemos recentemente numa discussão entre sindicatos, e um dos pontos importantes é porque isso também pode ser fonte de receita para o sindicato. Sim. Né? No sentido de cobrar efetivamente do empregador uma taxa para poder lavrar aquele termo de quitação. É uma forma dos sindicatos buscarem nova receita. Sim, sim. Né? Ok, legal. Interessante isso. O Ivan Araújo pergunta o seguinte: quantas rescisões que não serão efetivamente homologadas no sindicato, sendo o acerto feito na empresa sem verificação das verbas rescisórias, haverá uma abertura grande para o tal acordo? O colaborador não ficará desprotegido sem essa assistência? Não, Paulo, veja bem, quem perguntou, perdão? É o Ivan Araújo. Ivan, veja bem, essa questão, né, da homologação, né, com a regra antiga, né, contratos acima de 1 ano, obrigatoriamente tem que ser homologado a rescisão do contrato de trabalho perante o sindicato. Agora não precisa mais, não posso ter 1 ano, 2 ou 10. Né? Só que essa questão, vamos assinar o termo, né, o TRCT, o termo de rescisão do contrato de trabalho entre empregado e empregador. Né? Qual é o risco de receber menos? Qual é o risco de receber errado? Corre porque, infelizmente, existem empregadores de má fé. Existe. Mas isso não impede com que o empregado que se sinta lesado procure os seus direitos e acione, portanto, numa reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho. Né? Ele vai ser amparado e, de fato, vai conseguir reaver isso que ele percebe que foi enganado. Então, assim, essa possibilidade dele recorrer, né, numa eventual ação trabalhista, isso não deixa de existir, isso continua. Não deixa de existir de forma alguma, é um direito constitucional. Né? É um direito garantido pela Constituição. Isso a reforma nem mexeu. Ela reduziu um pouco a questão, como o Pedro falou, das ações temerárias. Sim, claro. Isso sim. E ele toca no ponto ali importante sobre o acordo. Exato. Né? Paulo, há muito, mas muito tempo, esse acordo já existe. Empregado e empregador fazem acordo por fora há muito tempo. Só que agora tem uma... Assim, se ambos não estão mais satisfeitos, ou um não está satisfeito, por que não conversar e dizer, não quero mais, quero sair. Então, vamos fazer um acordo. Vai receber verba trabalhista igual, porém, né, claro, a multa do FGTS é cortada pela metade, não vai receber seguro-desemprego, mas vai conseguir sair com pagamento de verbas rescisórias como se fosse uma rescisão de contrato sem justa causa. Né? O aviso prévio é cortado pela metade, assim vai. Né? Então, respondendo essa última parte dele, que ele falou sobre o acordo, né? Então, é permitido o acordo agora com a lei. Então, o fato de não homologar mais o sindicato não vai fazer com que haja esse acordo informal por fora como era antigamente. Sim. Essa é uma grande alteração do famoso jeitinho brasileiro, né, Paulo? Que o empregador dava no sentido seguinte: olha, ninguém quer mais trabalhar aqui, eu também não quero mais que você trabalhe, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar as verbas rescisórias previstas na demissão sem justa causa e você vai me devolver a multa de 40% do FGTS. Oficializa o que acontece hoje em dia. Exatamente. Só que com uma regra definida. Sim. E mais, isso também para o Estado é bom, porque o empregado não vai poder obter o seguro-desemprego, porque muitos aqui ficavam encostados no seguro-desemprego a cada 6 meses, né? E ele também não vai poder sacar o FGTS na integralidade. Né? Então, é uma boa alternativa tanto para o Estado, quanto para o empregador, quanto para o empregado. Claro, certamente. Bom, vamos mais uma pergunta aqui do Rodrigo Hertel. Ele pergunta o seguinte: o salário mínimo regional perde sua validade? E como ficam os reajustes sindicais anuais? Boa pergunta, excelente pergunta. Na verdade, como a gente colocou inicialmente, não perde sua validade nenhuma, o salário mínimo regional. Isso permanece. Tá? E os reajustes... Se for maior que o salário mínimo nacional, exatamente. Permanece. Se for maior, permanece. Sim. As negociações continuam e o que vale é o acordado agora sobre o legislado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de dissídio, eles vão continuar. Os dissídios vão continuar e os embates entre sindicato patronal e sindicato de empregados também. Mas o reajuste vai estar previsto na própria convenção coletiva. Os reajustes salariais, os reajustes de vale, os reajustes todos previstos, vão estar previstos na norma coletiva, como sempre estiveram. Ok. Vamos lá, vamos aqui a pergunta da Sabrina Gláucia Babi. Um funcionário que está em estabilidade e quer sair, teria como fazer o acordão? Podem comentar um pouco sobre o acordão também? Excelente pergunta da Sabrina, muito boa realmente. Esse é um caso muito específico. Quando a gente fala de estabilidade, em geral a gente fala de dirigente sindical, né?
que tem uma estabilidade alta, né? Já há uma previsão na Justiça do Trabalho no sentido de de converter essa demissão em acordo, tá? Já há uma previsão nesse sentido. A reforma trabalhista não impacta efetivamente nesse caso, mas é totalmente possível você fazer hoje isso e regulamentar isso com base na Justiça do Trabalho, né? E um ponto importante que a Sabrina levantou claro, que é aquela questão, né? Isso ocorre muito, Paulo, quando o empregado tem estabilidade e é demitido. Aí ele aciona o empregador na Justiça do Trabalho e esse período de estabilidade ele é convertido nessa indenização substitutiva que o Pedro mencionou agora. Mas é claro que isso entre empregado e empregador não é possível, viu, Sabrina? Isso não pode acontecer porque tem estabilidade. Então, a estabilidade tem que ser respeitada, isso não foi mexido e isso ainda é garantia. Isso é importante colocar também, porque, via de regra, a Justiça do Trabalho acaba não adotando isso como uma premissa. O Edgar colocou muito bem. Eu não posso adotar imediatamente essa regra de conversão em demissão, tendo em vista que o que vale é a estabilidade. Claro. Agora, havendo, por exemplo, uma concordância entre as partes nesse sentido, não há por que não fazer um acordo dessa natureza. Ok. Bom, a Márcia Maria Passos, ela pergunta, no agronegócio tem alguma particularidade na lei? Olha, especificamente não. Mas a verdade é que no agronegócio muitas coisas podem ser alteradas com base em planejamento, né? Você tem aí o empregado rural, né, que é uma realidade. Você pode estabelecer, por exemplo, alguns contratos de teletrabalho com ele, ou até mesmo contrato de trabalho intermitente, a depender da situação do seu agronegócio. Então, especificamente, não há nada que atinja diretamente o agronegócio, mas atinge em geral todo empresário, e aí o planejamento é que é necessário. Bom, a gente está chegando no nosso tempo final, infelizmente. Eu tenho outras perguntas aqui que eu não consegui fazer, exatamente, passa muito rápido. O assunto, né, ele é muito atual, né, e realmente traz muitas questões, muitas dúvidas. Eu não sei se vocês gostariam só assim de finalizar com algum comentário a mais, por favor, Edgar, Pedro. Primeiramente, Paulo, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que o Sebrae está nos dando, né, de poder expor aí os impactos da reforma trabalhista, tentando desmistificar de uma forma mais imparcial essa legislação. Estamos à disposição para poder realizar um próximo webinar, para poder responder as demais perguntas, né? Dizer que eu também coordeno a assessoria jurídica do Sebrae aqui. Então, a sede do Sebrae aqui na SC 401 em Florianópolis, a gente está aqui dando expediente sempre. E aqueles que tiverem interesse em discutir conosco, nós vamos encaminhar nossos e-mails aí, nossas informações, sites, redes sociais e etc., para que a gente possa esclarecer dúvidas do colega, dos colegas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e trazer mais a importância dessa reforma trabalhista, que é uma legislação que está alterando as regras de uma relação tão importante para o nosso país. Perfeito. E, Paulo, veja bem que o próprio Sebrae já disponibilizou um e-book, né? Um e-book que nós confeccionamos, tentando levar, né, essa teoria para a realidade prática de vocês, né, do empresário, separando como era, como ficou e como vai ser na prática. A gente faz toda uma contextualização daquilo que vocês vão enfrentar, que o empresário vai enfrentar, que o advogado vai enfrentar na realidade, no dia a dia, com base nessa nova dinâmica. Como eu falei no início, somos estudantes, estamos nos readaptando com essas novas regras. Eu ia falar justamente desse e-book, ele é muito interessante, ele é distribuído gratuitamente, né? Basta aí passar um e-mail para a gente aí no Sebrae, a gente pode disponibilizar esse e-book para vocês. Pois bem, a gente chega ao final, né? Infelizmente, como eu falei, nós não conseguimos atender a todas as questões, mas fica aí o telefone do Sebrae, né? O nosso 0800 à disposição, o nosso portal de atendimento ou o site do Sebrae, consulte, né? Pergunte para a gente tem muita informação para prestar, ou nos nossos pontos de atendimento aí, espalhado em todo o estado também. Muito obrigado pela sua participação, obrigado, doutor Pedro, doutor Edgar, e até uma próxima oportunidade.